Viana, eu sou o criador do Método Moto e eu te ensino a pilotar com segurança e aproveitar os momentos únicos que a sua moto pode ofertar para você, sem que isso represente risco para a sua vida ou para a vida de quem você ama. E para que você possa voltar bem e vivo para casa. Esse é o objetivo, tá bom? Eu vou te trazer as três principais customizações que vocês pensam em fazer sobre pneus e que realmente podem te tirar o sono em relação ao risco, tá bom? Primeira customização em relação ao pneu, que é, obviamente, alterar o tamanho do pneu. Quando a gente fala em alterar o tamanho do pneu, a gente fala em alterar as polegadas em largura, a gente fala inclusive em alterar a altura desse pneu, a altura que eu falo é aquela parte plana, né, que tem relação com a banda de rodagem. Mas em tese, a principal modificação que se pensa é: "Vou colocar um pneu mais largo", tá. E aí, antes de eu começar a falar não faça, não faça, não faça, eu quero dizer para vocês o seguinte: olha, a sua moto tem uma complexidade, e essa complexidade foi vencida por um projeto que contempla uma manobrabilidade em função de uma ciclística desenvolvida para aquele equipamento. Deu para viajar? É um conceito desse tamanho, assim. Mas em tese, em resumo, o que que eu estou te dizendo? Que o projetista, o engenheiro, passou lá um tempinho pensando na tua moto, fazendo toda a projeção dela, fazendo toda a parte de ajuste de forças e design, com o único objetivo, que aquele ajuste, aquele design, aquele projeto representasse eficiência ciclística. E faz parte do projeto contemplar uma espessura de pneu. Faz parte do projeto contemplar uma largura de pneu. E quando você altera essa largura de pneu, você obviamente influencia diretamente na questão da ciclística, da manobrabilidade e do resultado final de dominar ou não a sua motocicleta. Então, assim, quanto maior a área de pneu, há um efeito físico, quanto menor a área de pneu, há um outro efeito físico. Quanto maior a área de pneu, mais exigentes em relação a certas ações. Quanto menor a área de pneu, mais maleável em relação a certas ações. Eu também não vou ficar entrando aqui o que acontece quando você coloca um pneu mais largo, um pneu menor, porque não é esse o objetivo, mas é para te dizer que, se o projeto contempla um pneu numa certa espessura, procure observar o projeto. Sem querer ser chato, porque nesse momento você está pensando no design, você gosta e tudo mais, e eu te respeito, mas eu quero te dizer que eu, como profissional do negócio, como instrutor de mais de 10 anos, mais de 8.000 alunos, como instrutor formado nos Estados Unidos, como instrutor de polícias, de empresas, e nananana, tenho que pensar diferente. Aí há muito tempo eu já deixei de pensar em design e passo a pensar em segurança. E quando eu penso em segurança, obrigatoriamente eu tenho que medir as coisas que eu falo, porque quando eu falo alguma coisa, eu influencio diretamente você a pensar também em segurança. Então, seguindo essa sequência lógica, eu vou te dizer da maneira mais franca e mais rápida possível: evite mexer na espessura do seu pneu, caso ele não tenha sido contemplado para o projeto da sua moto. Ou seja, procure colocar o pneu que foi dimensionado para sua moto, para que você não tenha os efeitos de falta de domínio da moto ou efeitos que afetem a ciclística da moto. Esse é o objetivo, tá bom? Então, assim, de cara, não faça isso. Não mexa na espessura do seu pneu. Segundo, eu vou correr aqui, porque a gente vai falar sobre 7 itens, e aí é bastante conteúdo, tá bom? Então eu vou dar aquela passada geral para a gente poder ter um mapa global da coisa, e à medida que a gente for se desenvolvendo,
fica de olho lá no Instagram, no Facebook, e aqui nas lives, eu vou soltando lives específicas sobre coisas específicas. Eu já fiz uma live de pneu, e você pode tirar bastante dúvida lá, tá certo? Próximo item do pneu. Segunda coisa em relação ao pneu. Segunda customização muito comum em relação ao pneu. Colocar pneu de trilha, off-road, para rodar na cidade. Essa é uma customização que muita gente, por incrível que pareça, pensa em fazer, tá bom? E tem o René aqui também falando, colocar pneu de carro na moto. Essa também é uma customização que eu escuto, mas eu custo acreditar que ainda tem gente que quer fazer isso, tá bom? Mas vamos voltar para os pneus de trilha. Pessoal, os pneus de trilha, eles são dimensionados e contemplados para ter uma área de contato espaçado, que são os cravos. Então, assim, num pensamento muito simplista, quando eu aplico um pneu de trilha que tem áreas de cravos espaçados, eu estou diretamente diminuindo a minha área de contato com o pavimento asfáltico. E na hora que eu faço isso, eu perco grip. Na hora que eu faço isso, eu perco tração na ponta. Eu tenho tração na pavimentação de terra, porque aquele pneu foi contemplado para isso, mas eu perco a área de contato com o toque asfáltico. E eu não posso ter isso no dia a dia, porque acredito eu que a maioria aqui usa a moto em condição de asfalto. Então, não faça isso. Não coloque um pneu dimensionado para trilha para rodar dentro da cidade. Existem pessoas que têm esse tipo de pneu e elas pegam, fazem trajetos mistos, né? Então, eu moro numa zona rural, eu moro numa estrada de terra e eventualmente pego lá um pedaço da estradinha, vou até a cidade, depois eu volto. Para isso, o ideal é que você use um pneu misto e não um pneu trail, um pneu de off-road. Tudo bem? Então, a segunda coisa em relação ao pneu que eu escuto demais, tá? Terceira coisa, não é uma customização, mas as pessoas pensam como se fosse uma customização, que é a questão da pressão dos pneus. Essa é uma customização, eu falo customização porque a partir do momento que ela é deliberadamente empregada, ou seja, você vai até o pneu e esvazia ou enche em demasia, ela passa a ser algo que você fez de maneira premeditada, né. Então você customizou alguma coisa que era para rodar em um padrão convencional. E onde eu acho o padrão convencional do pneu? No bendito no manual. O padrão convencional de calibragem do pneu está no manual da sua moto. Não faça experimentos com a calibragem do pneu. Não esvazie o seu pneu e não aumente o seu pneu achando que isso vai te dar mais gripe, ou mais controle, ou mais leveza, ou mais isso ou mais aquilo. Existe um dimensionamento de pressão de calibragem do pneu em função do tipo do pneu e do peso envolvido na moto. E na hora que você modifica isso deliberadamente, você perde domínio de ciclística, você danifica o seu pneu, a gente já conversou sobre isso. Você perde as deformações naturais do pneu, que é aquela banda de rodagem, aquela lateral redonda, que tem um porquê de estar ali, tá bom? Então, não faça isso, não mude. E aí tem perguntas muito interessantes, por exemplo, vou calibrar o meu pneu com nitrogênio. É possível? Dá para fazer? Dá para fazer, é uma customização, desde que você se informe exatamente da quantidade de PSI ou bar que aquela calibragem equivale como se fosse uma calibragem convencional. E desde que você mantenha essa pressão, observando o nível de calibragem que o seu pneu foi dimensionado, nem mais, nem menos, tá bom? Vantagem de calibrar com nitrogênio, bom, primeiro tem um custo e tudo mais, segundo tem uma dificuldade de encontrar, não é em qualquer lugar que você encontra, mas a vantagem é que o nitrogênio não expande e não retrai com facilidade e tende a deixar o pneu calibrado do jeito certo por mais tempo. Esta é a vantagem, tá bom? E aí você fala: "Vale a pena isso?". Talvez valha a pena se você, por exemplo, estiver fazendo uma viagem,
Se você, enfim, quiser manter a pressão do pneu de uma maneira, você vai viajar por muitos dias, talvez, tá certo? Então, não quero que você pense em diminuir, em aumentar, eu quero que você apenas observe os manuais da moto, tá bom? Ótimo, turma. Falado das customizações de pneu, bora seguir porque a próxima coisa que dói bastante é guidão. Então, assim, próxima coisa que você pode querer customizar e que pode te causar dor de cabeça em relação a te manter seguro ou não, ou te causar um acidente. Guidão, tá bom? E aí, eu vou tentar resumir sem entrar também em muitos detalhes, né? O guidão foi dimensionado de uma forma a te proteger. Por incrível que pareça, eu sei que você nunca ouviu falar isso, mas é isso. O guidão foi dimensionado como sendo a primeira barreira, um casulo de proteção, tendo as pontas como guias para que se mantenha tudo que tiver dentro do guidão se mantenha em tese protegido quando a moto for ao chão numa velocidade X, né. As pontas do guidão serão as primeiras coisas a tocarem no chão. Essa é a primeira, isso é uma ordem física, tá. É assim, então não vou ficar entrando em muito detalhe também, mas é assim. Então quando você modifica o seu guidão, aquela famosa, né, apertada no guidão para passar no corredor, agora a primeira coisa que vai ao chão, um eventual acidente, não vai ser mais a ponta do guidão, vai ser o seu cotovelo, vai ser o seu joelho, vai ser o seu ombro. Então, para que modificar o guidão? Para que apertar o guidão? Eu sei que seu objetivo é passar no corredor, mas do ponto de vista de segurança, essa é uma péssima modificação. Uma péssima modificação. Da mesma forma, quando você estende o seu guidão, coloca aquele guidão muito amplo, é a mesma coisa. Porque agora você cria uma posição que teoricamente não é agradável do ponto de vista ergonômico. E quanto mais aberto for o guidão, maior probabilidade e possibilidade de você criar este ângulo aqui. Quanto mais aberto for o guidão, maior a probabilidade de você ter este ângulo exposto para fora do guidão. E eu não quero que você caia e machuque o cotovelo no chão. Então, olha, guidão dimensionado para sua moto daquela forma tem um tamanho e uma especificidade exata, ok? Então, esse é o primeiro aspecto do guidão. Segundo aspecto do guidão, quando você eleva o guidão demais, ou quando você faz uma modificação de maneira que você abaixa o guidão demais, né. Você tira ali os rises ou coloca um riser diferente, ou você ajusta a moto para ganhar aquele estilo café racer, que eu adoro, eu acho lindo. Já tive café racer, eu acho que é um estilo sensacional. Mas ele tem aquela pegada de um guidão mais abaixado e tudo mais, né. E aí quando a gente eleva o guidão, que a gente chama de upper hanger ou seca-sovaco, o famoso seca-sovaco, ou quando a gente abaixa demais o guidão, a gente tem alguns efeitos. O primeiro efeito é o efeito ergonômico, então você vai cansar mais. Isso é fato, né. Quando você pilota muito tempo assim, você tende a cansar mais. Quando você pilota muito tempo assim, você tem um excesso de compressões nervosas, uma série de coisas. Você tem formigamento, você tem uma série de coisas que vão te tirar a controlabilidade dos comandos da sua moto, né. Então, assim, não é inteligente você levar o guidão demais, e também não é inteligente você abaixar o guidão demais, além da linha convencional com a qual sua moto foi projetada. Da mesma forma, quando você abaixa demais o guidão, você tende a retesar o braço e colocar todo o peso do teu tronco, todo o conjunto de peso, cabeça, agora sustentados no braço. Então, com o tempo, isso não vai agradar, tá bom? Coisas do guidão. Um guidão mais alto ou um guidão mais baixo tende a ter mais dificuldade no acesso dos controles. Então vou tentar aqui, vamos sair aqui um pouquinho, ó. O guidão mais alto
upper hanger, como a gente fala, né, você tende a buscar os controles lá na frente com mais dificuldade. Você tem um braço estendido, você tem que literalmente soltar e buscar os controles. E isso te traz mais dificuldade de dominar a questão dos controles, como por exemplo, embreagem, potência de freio, uma série de coisas. Da mesma forma, os guidões muito abaixados, estilo café racer, te trazem uma perda de ergonomia, principalmente nesse ângulo reto aqui, ó. Você tende a ficar nessa posição aqui, e isso também dificulta, porque você vai ter que erguer sempre a mão, levantar a mão e tentar pinçar os comandos. Só de fazer esse movimento aqui, ó, se você testar, faça isso aqui na sua casa, tente levantar a mão e pinçar, você vai sentir doer aqui e você vai sentir doer aqui, ó, tá? Então, toda essa parte de tendão, isto vai te incomodar. Então, acesso aos comandos do guidão é fundamental para que você tenha uma pilotagem equilibrada e segura. E aí, a título de curiosidade, existe uma altura máxima permitida dos guidões. E o guidão não pode ultrapassar a linha dos ombros. Olha que legal. Então você que tem moto custom e que está pensando em aumentar o seu guidão, colocar aquela coisa assim, saiba você que o limite permitido por resolução do CONTRAN é a altura da linha dos ombros. Então a galera que curte ficar assim, ó, pode ser que qualquer dia desse não não dê certo, tá bom? Cada moto foi projetada para te oferecer um conforto dentro de uma especificidade, pessoal. Então não adianta você querer inovar, colocar coisas especialmente relativas ao guidão, porque estas coisas vão influenciar diretamente na sua ergonomia e vão influenciar na manobrabilidade da moto. E quando a gente fala que uma customização influencia diretamente na ciclística e manobrabilidade do seu equipamento, da sua moto, a gente está dizendo por A mais B que aquilo gera risco de acidente. É nisso que você tem que pensar neste momento, tá bom? Sobre guidão, é importante você lembrar da altura, é importante você lembrar do acesso pleno aos comandos. Tudo que você fizer de modificação no guidão que te gerar desconforto de acesso aos comandos, é uma modificação, uma customização que vai te gerar risco e que vai comprometer a sua segurança de manobrabilidade ciclística da moto. Punhos, pessoal. Quando eu falo punhos, eu falo diretamente das manoplas. E aí, qual que é a customização de manoplas que pode te causar um problemaço, né? São 3 customizações de manopla que podem te causar problemas, ok? Na escala de problemas de risco de pilotagem, na escala de problemas de segurança ciclística e tudo mais, o punho, se a gente for criar uma escala, vai, eu vou até criar essa escala, tá bom? De 1 a 5. O punho customizado, mal customizado, eu diria que ele está ali numa escala entre 2 e 3. Então ele não é assim uma causa representativa, mas ele pode te causar um problema de segurança grave, certo? Quando eu estou falando em punho ou manopla, eu estou falando em 3 condições de customização que trazem risco. A primeira delas, as famosas manoplas de metal, as famosas manoplas de alumínio. Então assim, ó, muito cuidado com as manoplas de alumínio. Eu sei que tem equipamentos no mercado de altíssima qualidade, tá? Mas essas manoplas, manobras não, essas manoplas de alumínio, elas têm uma tendência a ter um cravejamento pequeno. E aí a gente começa a falar de algumas coisas. Primeiro, o alumínio, depois de um certo tempo, perdendo aquela pintura, aquele cravejamento natural que ele vem, porque o alumínio é um equipamento mais maleável, ele tende a ser mais escorregadio, principalmente quando molhado. A primeira coisa que você tem que pensar é, colocando uma manopla de alumínio, haverá uma tendência de ter um escorregamento de comando.
principalmente quando ele estiver molhado. Tudo isso em função daquela tinta que se aplica, vermelha, amarela, seja lá o que for. Salvo manoplas de alumínio de altíssima qualidade, a gente está falando de coisas aí italianas, Rizoma, por exemplo, alguma coisa assim, que não é 100% de alumínio, ela tem algumas faixas de borracha no meio, salvo essas, aquelas que a gente vê no mercado por aí, inteira de alumínio, não é uma boa ideia, tá bom? Segundo problema desse tipo de material, né? Então você tem uma manopla extremamente dura e que tende a ser fina. A manopla de alumínio não tende a ser grossa, porque é típico das manoplas com borracha ter uma espessura de construção e ser mais grossa. E a depender do tamanho da sua mão, você vai precisar de um grip, né, de uma pegada um pouco mais grossa. Se você tiver uma manopla muito fina, a sua mão tende a passar e a ergonomia também não fica boa. Terceiro aspecto desse tipo de material é que toda vez, é claro, eu sei que você vai falar: "Ah, mas eu uso sistema de pesos e tudo mais", mas toda e qualquer vibração será transmitida para esse material, porque ele é extremamente rígido. E aí, ao final da pilotagem, preste atenção, você tende a sentir um leve formigamento na mão. É em função da trepidação imperceptível que aquele equipamento tem ao tocar na moto, tá bom? E da mesma forma, como a gente está falando de uma manopla de alumínio, que é escorregadia e tudo mais, eu também quero falar de manoplas que são cobertas com couro, porque é uma customização linda, né? A gente, cara, pega uma manopla de alumínio, uma manopla de borracha, sei lá o quê, e ele aplica uma cobertura de couro, né? Ela tem tudo a ver com o estilo Café Race, com estilo Brat Style, com estilo Custom. Ela tem tudo a ver com esse tipo de estilo de moto, tá bom? No começo, ela atende muito bem. Você tem um couro, é um material mais soft, você tem uma pegada legal. Tem que ter cuidado para a pessoa não recobrir muito a manopla com muito couro e ela ficar excessivamente grossa, porque aí você vai ter um problema de ergonomia de pegada também. Você tende a ter uma absorção melhor da trepidação que é causada na manopla. Então, no começo, ela funciona bem. Só que tem um problema: passado o tempo, o couro exposto às intempéries de chuva, de sol, de alta temperatura, de baixa temperatura, ele começa a ressecar, ele começa a ficar. E ele tem um desgaste maior quando você vai pegar as coisas, né? Flavão Motopeças, me corrija se eu estiver errado, Flavão. E o couro você vai pegando, ele tende a ter um desgaste maior e ele tende a ficar liso, pessoal. E aí a razão daquele tipo de material liso é a mesma razão da manopla de alumínio, lisa e escorregadia, tá bom? Quais são os efeitos em termos de segurança quando você tem uma modificação na ergonomia da manopla? E já vou dizer qual que é a ergonomia perfeita, tá bom? É eventualmente você segurar na sua manopla, fazer um certo movimento e por algum motivo sacar a mão. Já falei sobre posição de frenagem em algumas lives. Você saca a mão para poder fazer a frenagem e aí, não sei por que, pega uma trepidação, sei lá o que, e você tem um movimento de escorregamento do centro da mão na manopla. Uma outra causa: por algum momento, dado um certo movimento, você vai levantar rapidamente do banco, existe um movimento específico para isso, uma situação específica para essa, e naquele momento você tem maior toque e aí você escorrega também. Então, turma, manopla é de borracha. Manopla de borracha. Eu vou dizer por quê, tá bom? Por algumas considerações. Primeiro, borracha é um material que tem um grip muito alto. Borracha é um material que tende a responder melhor às intempéries. Borracha é um material, principalmente de boa qualidade, que tende a ter um desgaste menor. Olha isso. E o principal, o mais especial que eu julgo, tá?
Desce na sua moto lá depois, ou vai na sua moto, se você mora em casa, seja lá o que for, ou amanhã, quando você pegar a sua moto, você vai perceber que no final do punho da sua moto, no final da manopla da sua moto de borracha, você tem uma curvinha, né? Ela vem assim, ó, faz uma curvinha para cima, tá bom? Eu estou fazendo over, não é desse tamanho, é uma curvinha mínima. Essa curvinha tem uma função ergonômica que eu também não vou ficar explicando aqui, tá? Mas essa curvinha serve para que você encoste a curvatura da mão e crie um efeito de aceleração e frenagem. Essa curvinha tem um objetivo. E aí você vai lá, corta a manopla, arranca ela fora e coloca uma coisa flat, reta, porque é bonita e colorida. Não faça isso. Manobra de borracha. Da mesma forma, cuidado com aquelas manoplas de borracha que na ponta dela ela já tem uma espécie, que é o famoso acelerador manual, né? Você coloca a mão aqui, apoia o punho, essa parte da mão ali, e a moto tende a ficar acelerada sem que você tenha que fazer esse movimento de giro. Da mesma forma, cuidado com isso, tá bom? Feijão com arroz. Nas motos de alta cilindrada, não quer dizer que sejam melhores ou piores, não é isso. Mas nas motos de alta cilindrada, ou seja, motos que tendem a ser mais caras, motos com complexidade ciclística, os punhos, as manoplas são redondas, elas não têm essa abinha deliberadamente colocada ali. E tem um porquê, pessoal, tá bom? Manopla necessariamente deve ser de borracha e redonda, tá bom? Alavancas, pessoal, alavancas. Alavanca de freio dianteiro, alavanca de embreagem, ou se você tiver scooter, alavanca de freio dianteiro, alavanca de freio traseiro, tá bom? O bendito, o bendito do projetista, ele contemplou lá em 1901, quando se tem notícia da primeira moto em escala industrial para revenda e tudo mais, ele contemplou. Tô brincando, não quer dizer que foi inventada a alavanca em 1901, até porque o sistema de freio era diferente. Mas o projetista contemplou uma alavanca desse tamanho, para que você possa tocar todos os dedos nela. E há um princípio físico para isso, que eu já conversei com vocês. Aí vem o abençoado e faz isso aqui, ó. Diminui a alavanca e deixa um toco. Ó, tá aqui o punho e ele deixa um toco aqui, ó, né? Para colocar só dois dedos e aqui nada, tá bom? Então, fosse para ser assim, o projetista tinha feito um toco também. Você concorda comigo? Fosse para ser assim, ele tinha feito um toquinho aqui, ó, só para fazer isso, né? Tem uma função a alavanca ser daquele tamanho. Então, essa é uma customização terrível. Não coloque alavanca curta. Ó, tá aqui o meu amigo Tonhão, tá falando. Muitos trocam e colocam as alavancas curtas. Eu nunca curti. Você está usando o bom senso de não curtir, mas do ponto de vista técnico, alavanca curta não te dá o potencial de frenagem que você precisa. Quando uma alavanca curta serve, né, vamos falar, motos de pista, motos de speed, motos de corrida, motos de prova, tem uma alavanca mais curta por conta de uma função também, né. Há uma aplicabilidade de freio muito menos intensa, mas há uma aplicabilidade mais sensível, algo que você no dia a dia não está acostumado. O que acontece é que você importa essas ideias lá da MotoGP, da moto velocidade, aí coloca aquelas alavancas que tem o nível de, inclusive, essa alavanca ela tem um ajuste para deixá-la mais aberta ou mais fechada. Então, muito cuidado, porque essa é uma segunda customização perigosa. Uma segunda customização que pode te trazer um problemão. À medida que você regula aquilo ali e aquilo ali tende bom, vou te explicar. À medida que você regula para ficar mais aberta ou mais fechada, né? Quando você deixa ela mais aberta, você tem uma pressão maior em todo o cabo. Você pode, inclusive, ter um rompimento do cabo de acelerador.
você pode ter um rompimento do cabo de embreagem em função dessa regulagem mal feita. Um outro problema desse sistema de regulagem para frente e para trás. Quando você regula para deixá-la mais próximo aqui, e você aplica em especial na alavanca de embreagem, né, em especial na alavanca de embreagem, deixando ela mais curta, há uma tendência de você chegar até o final e os seus discos de embreagem não abrirem, não descolarem do jeito completo que eles têm que separar para potencializar a passagem da marcha. Ou seja, apesar de você estar chegando no final da embreagem, você não tem a embreagem completamente disponível. E você tende a desgastar a embreagem por conta desta brincadeira, tá bom? Então, assim, aquela alavanca que tem a regulagem, olha, só se for uma alavanca de altíssima qualidade, tem as marcas italianas, as marcas inglesas e tudo mais, não vejo necessidade para isso, a não ser que você dispute prova e tem um porquê de ter aquela regulagem fina. Para as motos de MotoGP, essa regulagem é fundamental por uma questão de dessensibilização do freio dianteiro ou sensibilização a depender do tipo de manobra específico. Então, assim, não vejo como isto vá ser fundamental para a sua condução do dia a dia, para a sua condução segura. Pelo contrário, acho que isso pode te trazer problemas. Então, esta alavanquinha desse tamanho, esta alavanquinha, esse toco que você chama de alavanca, esse toquinho aqui, ó, primeiro, não potencializa o poder de frenagem da frenagem dianteira, que a gente já falou numa live de frenagem. Dois, você tende a ter regulagens, e isso também não é legal. E três, com o toco, dois dedos estão sobrando. Eu continuo sem potência de frenagem no dianteiro, que é algo que você já deve ter visto a minha live de frenagem, é fundamental para garantir a tua segurança, tá bom? Sobre os retrovisores, eu vou me permitir, e vocês também vão me permitir, citar especificamente a lei, né? Não gosto de ficar citando, porque tende a ser uma coisa chata, mas eu vou dizer que os retrovisores são itens cruciais previstos no CTB, no artigo 230, inciso 9 e inciso 7, especificamente que tratam sobre dimensionamentos e especificamente que tratam esses equipamentos como cruciais, atribuindo falha e pontuação de gravíssima para o fato de estarem fora da especificidade ou não existirem. Então, assim, especialmente os retrovisores, eu gosto de dar bastante atenção para eles. E eu vou te dizer por quê, tá bom? Primeiro, o retrovisor é a minha garantia de visibilidade. Existem técnicas e tudo mais que eu escuto o pessoal chamar de salva-vidas. Bom, tá bom, tudo bem, cada um chama como quer, mas eu chamo pelo nome original da técnica, onde ela foi criada e aonde eu aprendi, tá? Nos Estados Unidos, essas técnicas de olhar por sobre o ombro são chamadas de check life. E não são técnicas que você pode usar deliberadamente o tempo todo, como alguns por aí gostam de vender. Alguns gostam de falar do salva-vidas como se fosse uma técnica, não necessariamente, não obrigatoriamente. Você tem que usar o check life, que é olhar por cima do ombro o tempo todo. Não necessariamente ele fica disponível para ser usado com segurança. Às vezes não é seguro fazer o check life ou como esses aí gostam de falar, o salva-vidas, né? Pessoal, brincadeiras à parte, é uma crítica não velada, mas uma crítica de bom gosto, porque eu odeio quando a gente aprende uma coisa, existe um objetivo, existe uma função, e a gente vai lá e troca o nome porque a gente quer dar uma roupinha mais bonita. Então o nome é Check Life, tá bom? Não é salva-vidas, tá bom? Turma, não, não, cuidado com os retrovisores. Eles são a primeira barreira de visibilidade da sua moto. Obrigatoriamente, eles devem ter bom campo visual. Existe na lei uma especificidade, na lei, numa resolução do CONTRAN,
que diz que eu vou ler para você, me permita, tá? Ele não deve ser menor que 94 milímetros e nos espelhos não circulares não devem ser menores que 94 milímetros, tá? E nos espelhos não circulares, os quadrados, você deve ter uma dimensão não inferior à área refletiva no meio dele, visível, de 78 milímetros. Então tem um porquê para isso. Para que você ganhe campo visual da parte de trás do seu equipamento, da parte de trás da via, do que está acontecendo atrás de você. Retrovisores não é brincadeira. Customizações de retrovisores que vão te atrapalhar, vão te causar muito problema, tá? Você pega o bendito retrovisor da tua moto, que está ali dimensionado, seguindo a especificação legal, o tamanho do campo visual, aí você faz assim, ó, pega aquele retrovisor desse tamanho assim, ó, bolotinha, né? Aí faz assim, ó, põe uma panqueca, põe um retrovisor, olhinho assim para cima, seja lá o que for. Que campo visual você tem ali agora? Um campo visual ínfimo que deve necessariamente estar 100% colocado numa posição, a melhor posição possível. Você não pode considerar uma questão de trepidação, onde eventualmente ele tem um micromovimento, porque acontece, porque você já está no limite do negócio. Então, assim, não pode. E sem falar que se você for parado, meu amigo e minha amiga, com aquele retrovisorzinho mínimo, você vai ter problema. Da mesma forma, quando a gente fala em retrovisor, aquela, salve Tchelo, aquela ideia brilhante de colocar os retrovisores para baixo da moto, salvo quando esses retrovisores já são de fábrica, como é o caso da Harley Davidson. A Harley Davidson teve um modelo, salvo engano, a 1200 ou a 883, alguma coisa assim, que tinha o retrovisor para baixo, já saía de fábrica daquele jeito, tá bom? E que mesmo assim não é seguro, tá? Mas quando você tem aquela belíssima, aquela brilhante ideia de pegar o teu retrovisor, que está aqui, num campo visual, que te dá amplitude de visualização, que te dá amplitude enfim, te dá amplitude de observar a via e tudo mais, e transfere aquilo para uma situação de baixo, onde você tem que se esgueirar ou abaixar a cabeça para enxergar, porque o simples fato de você abaixar o olho não é suficiente, você passa a ter uma situação que não é segura, tá bom? Então, assim, modificações nos retrovisores são gravíssimas, são consideradas modificações gravíssimas, elas devem ser contempladas com muito cuidado, em especial em função da lei, porque diz especificamente o diâmetro, a área refletiva do retrovisor, mas também, em especial, com o campo visual, que para mim, nesta live, é o que mais importa, gerar segurança para você. Então, pessoal, não modifique os seus retrovisores tentando obter um fator estético com um retrovisor menor. Da mesma forma, eu já sei e vejo bastante por aí aqueles retrovisores em formato de triângulo, que nas motos mais esportivas o pessoal tende a rebater o retrovisor rapidamente para poder passar. Eu não vou nem comentar o fato de você rebater o retrovisor, porque dentro do artigo 230, ali se enquadra como condução sem retrovisores. Falta gravíssima que pode, inclusive, resultar na apreensão do documento e da moto. Então, a sua brilhante ideia de rebater os retrovisores para poder passar mais rápido pode te render uma dor de cabeça absurda, sem falar no principal. Você acabou de perder campo visual, você acabou de perder eficiência visual da via, que é o principal e é o que os retrovisores entregam, tá bom? Então, muita atenção com esta customização, que, no meu ver, é uma das piores customizações que existem. Faróis. Faróis. Então, de novo, eu sei que nessa hora você vai pensar: "Ah, agora ele vai falar como é que eu posso, o que eu não posso, como é que eu faço para opa, minha luz voltou a funcionar.
Ela funciona quando ela quer. Vamos ver se ela funciona aqui agora. Pronto, ele vai falar: agora já sei que ele vai falar aqui o farol, como é que eu vou lá no Detran, que lâmpada que eu posso, e o farol de milha", não vou falar nada disso. Nada disso, tá bom? Não vou entrar nessa bola dividida, eu vou fazer um material específico de farol para vocês. Aliás, eu vou trazer um especialista de farol para fazer uma live aqui comigo, alguém que manja muito de farol, tá bom? Mas eu quero falar especialmente de algumas customizações de farol que podem te trazer insegurança e dor de cabeça. A primeira customização de farol que as pessoas gostam de fazer é trocar a bendita da lâmpada, colocando uma lâmpada de mais potência, né, chame como você quiser, hiper LED, xenon, high não sei o que lá, chame como você quiser, não é high vision, tá? Quando a gente tem uma lâmpada, hiper clara, a gente tem uma lâmpada com a mesma especificação, com tonalidade de branco mais claro, e essas lâmpadas são permitidas, mas eu estou falando aqui de lâmpadas de hiper LED, estou falando de lâmpadas de xenon, de lâmpadas daquilo, daquilo, daquilo. Enfim, pessoal, e até as lâmpadas que são muito mais fortes, tá? Qual é o problema, e o risco quando você pensa nesse excesso de luminosidade? Nessa hora você fala assim: "Não, cara, isso não traz problema, isso traz conforto e segurança, porque eu vou ter uma visualização melhor da via, eu vou poder enxergar melhor, eu vou poder, porque tem mais luz". Perfeito, pensando desse ponto de vista, você está certo. Qual que é o problema reflexo disso, tá? À medida que você conduz a sua moto, à medida que você manobra, pilota a tua moto nas vias, você tem uma situação de ofuscamento para os veículos que vêm no sentido contrário. E quando você faz isso, existem pessoas que têm uma tolerância a esse tipo de coisa, existem pessoas que não ligam, mas a grande maioria dos motoristas responde da mesma forma. O que que ele pensa, o que que ele faz? Esse abençoado está com essa luz excessiva no meu olho, deixa eu colocar meu farol alto no olho dele também. Então, esta é uma customização que vai te trazer dor de cabeça, seja do ponto de vista legal, porque tem um índice de luminosidade permitido por lei, seja do ponto de vista legal em relação ao agente fiscalizador do trânsito, seja do ponto de vista de ofuscamento, porque fatalmente você vai ter gente respondendo a esse excesso de luminosidade da pior forma possível, que é lampejando o farol alto bem no meio da sua cara. Não faça isso. Procure se manter dentro da especificidade de luminosidade do seu farol. Uma outra customização que eu vejo demais em relação ao farol, e aí diz respeito, guarda respeito ao estilo da moto. Vou voltar para as motos Café Race, Brat Style, enfim, esses estilos que eu gosto. Tá? Eu acho que são lindas. Aliás, eu tenho um grupo de Café Race no Facebook, tem 6.000 pessoas lá dentro, só fala das motos old school, Café Race e tudo mais. A turma vai e pinta o vidro da moto de amarelo, de verde, seja lá o que for. Pessoal, existe um porquê do vidro ser translúcido, existe um porquê do vidro ser eh, de translúcido para leitoso, existe um porquê daquele vidro ser daquele jeito. E quando você pinta deliberadamente o vidro do farol da tua moto, você tem uma diminuição de intensidade visual do farol. A moto fica bonita, fica estilosa com farol amarelo, verde, rosa, seja lá o que for, mas você perde segurança, então esta é uma customização que vai te trazer problema. Na medida que você pinta o seu farol, diminui o teu campo visual e você tende a ter problemas de segurança, tá bom? Da mesma forma, volto a falar, não me perguntem como, se é possível, se não pode, se pode, se não pode. Já falo para vocês, por regra, tem que vir na moto ou tem que ser devidamente apostilado no documento da moto, autorizado, irerenana, são os faróis de milha, tá bom? Mas eu vou partir do pressuposto que a sua moto tenha farol de milha, ou vou partir do pressuposto que você instalou o farol de milha
e que no futuro você vai pensar em ir até o Detran e fazer todo o processo para vou partir desse pressuposto, tá bom? Esse é o tipo de customização que causa muito problema, porque o farol de milha tem uma especificidade de abertura de campo visual, e o farol de milha tem uma especificidade que ele é mais baixo. Então ele tende a ter uma direção mais à frente da moto. O farol de milha está intimamente ligado a um padrão de ofuscamento real do rosto do motorista o tempo todo, em função da altura, em função da posição dele. Então, assim, esta modificação do farol de milha exige algumas coisas, né. Se você for usar, eu preciso que o seu farol de milha seja, no mínimo, daqueles que você consiga regular ele, né. Não gosto de falar marcas, mas vou falar, que na minha moto eu tenho um Give, um farol de milha da Give, e ele tem uma regulagem, então eu consigo colocar ele mais aberto, mais fechado, um pouco mais para baixo. Aqueles faróis de milha que são fixos, que não têm regulagem, não é uma boa ideia, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o farol de milha foi feito para o uso na estrada, foi feito para te ampliar o campo visual em uma situação onde o campo visual é pequeno, é diminuto. Então, para que usar o farol de milha dentro da cidade? Isso só vai te gerar necessidade de ofuscamento. Quem vem no sentido contrário fala: "Olha esse abençoado com esse farol na minha cara, deixa eu dar um lampejo de farol alto na cara dele também". Basicamente é isso. Sem falar na questão legal. E sem falar que você vai as autoridades estão aqui, elas estão vendo, se não vê, elas vêm depois, né, você vai chamar a atenção bastante para algo que, na maioria das vezes, na sua moto não está legalizado. Então, muito cuidado com o farol de milha. Nem preciso falar daqueles faróis que piscam, estrobo, existe uma proibição daquilo, né, não precisa ser minimamente inteligente para saber que aquilo é proibido, que aquilo tem um efeito, que aquilo só pode ser usado por serviços públicos, forças de lei, serviços de resgate, bombeiros, e enfim. Então, pare de inventar moda. Se você decidir por colocar o farol de milha, respeite a utilização do farol de milha. Se você decidir por colocar uma lâmpada na tua moto, que seja um pouco mais clara, uma High Vision, seja lá o que for, ótimo, não tem problema, desde que ela fique dentro do espectro de luminosidade normal, convencional. O espectro de luminosidade que as resoluções do CONTRAN permitem, tá bom? Não invente moda, não queira colocar um LED estroboscópico de 20.000 lumens, porque você vai ver melhor. Você pode até ver melhor, mas você vai ganhar fachos e fachos de luz extra na sua cara o tempo todo. Eu te garanto, não faça isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Vamos com segurança a todos. Tchau.